dia, bom dia. Estão me ouvindo bem, né, aí? Então vamos lá, pessoal. No quarto bimestre, a gente vai ver mais alguns dispositivos eletrônicos que vão aparecer nos nossos circuitos elétricos, geradores, receptores, capacitores, e após a gente vai iniciar eletromagnetismo, certo? Ver alguns conceitos de eletromagnetismo. Então, só para encerrar esse estudo sobre resistores, hoje a gente vai ver a segunda lei de Ohm, certo? A gente viu a primeira lei, né, que diz que U igual a RI, a DDP é igual a resistência vezes a corrente. E hoje a gente vai ver a segunda lei. Aí na próxima semana a gente já começa a ver outros dispositivos, né, geradores e receptores. Pronto, a gente viu a primeira lei, né, só relembrando aqui. A primeira lei de Ohm. Ela tratava da relação entre DDP, resistência e corrente elétrica, né? A gente viu que a DDP é diretamente proporcional a essa corrente. Quanto maior a DDP, maior a corrente no condutor. E essa constante de proporcionalidade a gente chamou de resistência, né? Então essa é a primeira lei de Ohm. A DDP é diretamente proporcional à corrente, certo? Então existem resistores que não obedecem a essa lei. Os resistores que obedecem a essa lei a gente chama de resistores ôhmicos. E os que não obedecem a essa lei são resistores não ôhmicos, certo? Então vai ter alguns casos em que essa DDP não vai ser diretamente proporcional à corrente, né? Se a gente fazer um gráfico, neste caso aqui, vai dar uma reta, né? A gente viu isso. Então a resistência aqui seria uma reta, mostrando que a corrente é linear com essa diferença de potencial. Então se você vê um gráfico que não segue uma trajetória linear, por exemplo, é uma curva, quer dizer que essa lei aqui não está sendo obedecida, né? Então aqui seria um condutor não ôhmico. Certo? Então só para frisar que existem condutores que obedecem a primeira lei de Ohm, são chamados condutores ôhmicos, mas também tem resistores que não obedecem, a gente chama de resistores não ôhmicos. Certo? Então aqui seria um resistor não ôhmicos. Então vamos lá, o que a segunda lei de Ohm trata? Um condutor ele vai ter um determinado comprimento, uma área. Então esses parâmetros geométricos ele também influencia na resistência, certo? Então não é só o material em si. A gente viu, né, que tudo que existe na natureza vai ter uma certa resistência à corrente, porque tudo é formado de átomos e a corrente é um fluxo de elétron que vai passar por este material. Então ele vai se chocar com os átomos que compõem o material, né? Isso é o que vai impor a resistência à passagem de corrente. Então tudo que existe na natureza é como se fosse um quebra-cabeça formado por pequenas peças, né? Que são a estrutura atômica do material. E de um material para outro, essa forma de encaixar essas peças se modifica. Então se eu pegar um fio de cobre, um fio de ouro, um fio de prata ou de bronze,
com a mesma área, com o mesmo tamanho, eu vou ter resistência diferente devido a propriedades microscópicas do material, a forma como ele se organiza, né? A forma como os seus átomos estão arranjados na estrutura atômica, certo? Então, há este fator microscópico que a gente não consegue ver, mas também que depende do material, e há os fatores geométricos. Então, a segunda lei de Ohm ela vai nos possibilitar encontrar essa resistência do condutor em termos destes parâmetros geométricos. Então, é bem fácil de deduzir. Vamos pensar aqui duas situações, né? O primeiro, eu tenho dois pedaços de fios, comprimentos diferentes, mas ele é constituído do mesmo material e tem a mesma área, né? Ele vai ter a mesma grossura aqui. Então, o que vai mudar de um para outro é apenas o comprimento. Então, essa resistência, vamos supor que eu estou querendo passar por estes fios pequenas partículas, né, que são os elétrons. O que vocês acham? Aumentando o tamanho do fio, a dificuldade da corrente passar vai ser maior ou menor? Repetindo aqui, eu vou aumentar o comprimento, né? Estou saindo de um comprimento menor para um maior. Isso vai facilitar os elétrons passar pelo fio ou vai dificultar? Se aumentar, a resistência vai ser maior. Dificultar. E aí, todo mundo concorda? Se você aumentar o comprimento do fio, a resistência também aumenta. Exatamente, certo? Rafael, Fabiano. Exatamente, quando eu aumento o comprimento do fio, eu estou aumentando a distância que o elétron vai ter que percorrer de uma extremidade à outra, né? Então, se você vai fazer um percurso, uma corrida, quanto maior for essa distância, mais dificuldade você vai ter para fazer este percurso. Então, essa resistência vai ser maior quanto maior for o comprimento do fio. É diretamente proporcional. Então, eu digo aqui que essa resistência é diretamente proporcional a este comprimento que eu chamei de L. Certo? Então, já tem uma relação aqui entre resistência e comprimento. Quanto maior o tamanho do fio, maior vai ser a dificuldade imposta à corrente, então maior a resistência. Aí o segundo caso, agora eu tenho o fio de um mesmo material, o material não muda, só que agora eu estou reduzindo a área deste fio, a largura deste fio. Então, o que vocês acham? Vai ser mais fácil a corrente fluir pelo fio que tem uma menor largura ou pelo fio que tem uma maior largura, uma maior área, né? Aumentando a área do fio, o que acontece com a resistência? Exato, fica mais fácil, né? Mesma coisa que você pode fazer analogia com a corrida, né? Se você vai correr num beco bem estreito ou num bem largo, qual é o mais fácil de você se deslocar, né? Vai ser mais fácil você se deslocar pelo que tenha maior área, né? Você vai ficar mais livre para se deslocar no que tem maior área. Então a mesma coisa é para os elétrons. Se eu aumentar a área do fio, eu reduzo essa dificuldade de se locomover pelo fio. Então observe aqui, eu estou aumentando a área e a resistência vai diminuir. Então o que isso quer dizer? Aumenta uma grandeza, a outra diminui, é inversamente proporcional. Então eu coloco aqui no divisor. Então a resistência é diretamente proporcional ao comprimento
os dois aumentam simultaneamente, né? Aumenta o comprimento, aumenta a resistência, e é inversamente proporcional à área. Se eu aumentar a área, a resistência diminui. Então está aqui a relação entre a resistência e os parâmetros geométricos do condutor. Aí o que eu faço para sair de uma proporção não igualdade? Eu tenho que inserir uma constante. Então, para transformar isso aqui numa igualdade, eu tenho que inserir uma constante. O que falta considerar aqui? A gente já considerou o comprimento e considerou o tipo de a área, né? Só falta considerar o tipo de material. A gente viu que de um material para outro a resistência também muda. Então, essa consideração ela vai entrar numa constante. Então, todo material ele vai ter o que a gente chama de resistividade. Então, essa resistência ela vai ser dada por essa resistividade, que é uma constante. Todo material tem um determinado valor de resistividade, vai ser diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Certo? Então essa é a segunda lei de Ohm. A unidade de resistência, como a gente já estava acostumado, é ohms. Certo? Então essa é a segunda lei de Ohm. A gente vai usar quando tiver os parâmetros geométricos do material. Então, só escrevendo aqui, este ρ a gente chama de resistividade. O L vai ser o comprimento do condutor, o comprimento do fio. E o A é a área. Aí, como geralmente o fio tem um formato cilíndrico, né? Vale frisar aqui que a área do círculo, a área de um círculo, alguém lembra como se obter? Exato, πr ao quadrado. Como geralmente um fio é cilíndrico, né? A gente vale ressaltar a área do cilindro aqui, de um círculo, né? Então é isso, pessoal. A segunda lei de Ohm é essa expressão aqui, né? Considerando os parâmetros geométricos e o tipo de material. Então, quanto maior essa resistividade, maior também vai ser a resistência. Então, o ideal é utilizar em instalações materiais que têm essa resistividade baixa, né? Então, um dos que tem essa resistividade baixa é ouro, né? Mas ninguém vai colocar uma instalação com fio de ouro que já rouba o cobre, né? Imagine se a gente colocar ouro como condutor, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Determine a resistência elétrica de um fio condutor de 20 metros. Então está aqui o comprimento do fio, né? 20 metros. Com área transversal de 8 milímetros quadrados. Então a área 8 milímetros quadrados. E resistividade, que é a propriedade do material, né, do condutor, é 1,7 vezes 10 a menos 8. A unidade de resistividade é ohm por metro. Pronto, aí ele quer saber qual é a resistência. Então, se tem os parâmetros geométricos aqui, a gente tem que usar a segunda lei de Ohm. Exato, Rafael. O ouro ele tem uma menor resistividade,
Então, quanto menor a resistência, mais fácil os elétrons vão passar pelo material. Então, o cobre tem uma resistência maior. Certo? Então, ele deu os parâmetros geométricos. Tem algum problema aqui, pessoal, nas unidades? A área é dada em quê? No sistema internacional? Isso, metros quadrados, né? Então aqui está em milímetros quadrados. Agora eu tenho que transformar em metros quadrados. Como é que eu faço isso? Alguém sabe como é que sai de milímetros para metros? Um ponto que acertar essa... conversão de milímetro para metro. 4 casas, por quê? Ó, eu tenho aqui metros, aí eu tenho decímetro, milímetros. Quando eu quero diminuir, né, de metros para decímetros, eu vou multiplicando, né? 1 decímetro, o próprio nome já sugere, dá 10, né? Então, vezes 10 aqui, 10 decímetros que corresponde a 1 metro. E milímetro, outra casa, multiplica novamente por 10. Então, 1 milímetro, 1 metro tem 1000 antes de milímetro tem centímetros. Centímetros. Pronto, 1 metro tem 100 centímetros, que é 10 vezes 10. Novamente multiplicando por 10, eu vou ter que 1 metro tem 10 vezes 10 vezes 10, 1000 milímetros. 1 metro tem 1000 milímetros. Quando eu quero voltar aqui, eu faço a operação inversa. A operação inversa de multiplicação é a divisão, né? Então, eu vou dividindo aqui por 10 em 10. Pronto. Então, se eu quero 1 milímetro, divido por 10 3 vezes, né? Então, a mesma coisa que dividir por 1000. Então, é 1 sobre 1000. Só que tem um detalhe. Aqui eu estou tratando em quantas dimensões, pessoal? Aqui eu só estou vendo o comprimento. Mas então, no comprimento, para transformar milímetro em metro, é só dividir por 1000. Ou a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3, né? 1000 é 10 ao cubo. A mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Só que aqui está ao quadrado, né? Então, isso daqui também tem que estar ao quadrado. Então, milímetros quadrado, isso daqui também tem que estar ao quadrado. Se você quisesse um volume, milímetros cúbico, 1 milímetro cúbico é isso daqui ao cubo. São 3 dimensões. Então, você sabendo transformar em uma dimensão, é só você elevar, quando estiver tratando de área, elevar a 2. Quando estiver tratando de volume, elevar a 3. Então aqui a mesma coisa que multiplicar este 8.
Este 8 aqui é uma área, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a menos 6, né? Pronto, transformei de milímetro quadrado para metros quadrados. Agora a gente já pode substituir na fórmula, né? A gente já tem todas as unidades no sistema internacional, agora é só substituir. Então essa resistência ela vai ser a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Resistividade 1,7 vezes 10 a menos 8. O comprimento 20 metros. E a área 8 vezes 10 elevado a menos 6. É só fazer as continhas, né? A resistência vai ser... vou esquecer o zero aqui. 2 vezes 1,7 dá 3,4, né? Então dá 34, com este zero que eu não contei, eu avanço uma casa, vezes, só repetir aqui o 8 e vou juntar essas duas potências, né? Isso daqui vai para cima com o sinal trocado, está positivo, está negativo, vai positivo, então vai ficar menos 8 com mais 6, sobra menos 2. Até que dá 34 dividido por 8. 34 dividido por 8 dá 4,25, né? Então está aqui nossa resistência, 4,25 vezes 10 elevado a menos 2 ohms. Pronto, pessoal, ficou dúvida aí nessa questão? Então, sempre que a questão fornecer os parâmetros geométricos do condutor, a gente tem que usar a segunda lei de Ohm, certo? Para determinar essa resistência. Acho que não dá tempo de fazer outra, né? Vamos ver se dá tempo. Dispõe-se de um fio condutor de formato cilíndrico, cuja resistência é R, resistividade ρ, comprimento L e área transversal A. Mantendo-se fixos os demais parâmetros, qual deve ser a resistência, escrita em termos de R, de um fio com diâmetro 4 vezes maior? Então eu tinha uma resistência, a resistividade era ρ, o comprimento era L e a área era A. Então essa é a resistência inicial que eu vou ter, né? Então se ele fornecer esses valores, era só substituir e calcular. Mas como ele não deu nenhum valor numérico, eu posso afirmar só isso, que a resistência vai ser dada por essa relação. Aí o que acontece? Ele vai pegar um fio que tem um diâmetro 4 vezes maior. Então ele vai aumentar a área do fio. O que acontece com a resistência quando eu aumento a área? Essa resistência ela tem que diminuir. Então não pode ser o A, que está dizendo que é 8 vezes a inicial, nem pode ser o C, que está dizendo que vai ser o dobro da inicial. Certo? Então o que vai ter de diferente? O diâmetro vai ser 4 vezes o diâmetro inicial. Só lembrando que o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio, né? Este diâmetro é 2 vezes o raio. Então vamos colocar aqui para encontrar o raio desse segundo fio. Então D2 vai ser 4 vezes
o inicial, 2R, D2 vai ser 8R. Ou seja, o diâmetro do segundo fio vai ser 8 vezes o raio do primeiro. Então, quanto é o raio do segundo fio? O raio do segundo fio é 4R, né? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Pronto, então a gente tem o raio do segundo fio, que é 4R. Agora é só aplicar na fórmula para a gente saber o quanto essa resistência vai diminuir. Então o que falta aqui? O que vai mudar é a área, né? A área 2 é o que a gente tem que descobrir para substituir na fórmula. Então vamos lá, a área de um cilindro é πr ao quadrado. A área do cilindro, né? Só a base do cilindro. πr ao quadrado. Então essa nova área vai ser o quê? Π vezes o R, que é 4 ao quadrado. Então a nova área vai ser π, 4 ao quadrado dá 16, R ao quadrado é R ao quadrado. Então essa nova área é 16 π R ao quadrado. Certo? E a área inicial, a área 1, era só π R ao quadrado. Então vamos lá, essa resistência vai diminuir de quanto, pessoal? Essa nova resistência vai ser ρL dividido pela área. A nova área é o que? 16 vezes a área inicial, que é πr ao quadrado. Então é 16 vezes a área inicial. Certo? Então esses termos aqui, RL dividido por A, é a minha resistência inicial, ó. ρL dividido por A. ρL dividido por A. Então isso daqui fica simplesmente a resistência inicial dividido por 16. É o nosso item D. Certo? Então, aumentando a área, a gente está vendo aqui que a resistência vai diminuindo, como a gente tinha observado lá na dedução da expressão da segunda lei de Ohm. Então é isso, pessoal, já passou um pouquinho do tempo, né? Tinha outra questão, mas deixa para a próxima. Ficou dúvida aqui? Pronto, então é isso, né? Amanhã é feriado, né? Foi deslocado aí de quarta para sexta, então bom feriado para vocês. E a gente se encontra na próxima semana. Se vocês ainda tiverem aula aí na sequência, boa aula. E até a próxima. Tchau, um abraço.